Boa noite. 16 de fevereiro, um pouquinho mais do que 18 horas. Deixa eu dar uma pequena explicação a vocês da razão pela qual a APOS não vem fazendo qualquer comentário, porque aguardava, hoje eu não vou aguardar mais, vou comentar, a razão de eu não falar qualquer coisa sobre o acordo, porque estava aguardando o posicionamento do Aeros. Porém, o Aeros, até o dia de hoje, se omitiu. Não fala absolutamente nada. Dizem as más línguas, mais ou boas, né? Que o prazo para isso aí vai até o dia 28. Na verdade, o prazo vai até o dia 28, sempre com a intenção de chegar e apresentar uma razão ao juiz da primeira vara. Isso é um problema governamental, não é problema nosso. Se o governo pretende ou pretendia vender algo que não lhes pertence, é um problema dele. Ele já foi notificado, sabe da verdade como um todo, sabe de outras verdades também, acho que todo mundo já sabe. Eu não vou tecer comentários sobre isso, vou tecer comentários sobre o nosso processo de acordo. Esse processo de acordo, pelo que eu tomei conhecimento oficiosamente, e de uma fonte em que eu acredito, tá? Que seja uma fonte, é verdadeira, tá? A proposição é de nos pagar aquilo que vem pagando até o ano de 2029. E a partir do ano de 2029, nós iríamos ter que sobreviver com um valor de 3 bilhões e alguma coisa que ainda não se sabe quanto é, não se tem a certeza, que seriam aplicados a partir dos precatórios a serem pagos no ano de 2025. Daí a razão da pressa em que isso seja solucionado agora, para que isso possa entrar no orçamento. Observe, eu não tenho a menor pressa com relação a isso. Sabe por quê? Porque nós temos sempre o nosso compromisso definido pela justiça, nossa justiça, tá? Sempre honrado todos os anos, sem problema. Quem tem pressa para que isso daí seja definido logo é a AGU. E o que a AGU nos propõe? Exatamente isso. Meus senhores, eu falei desde setembro do ano passado que 3 bilhões e 300 aplicados durante 5 anos resultariam num valor muito inferior àquele que seria necessário para a sobrevivência de todos os aposentados de hoje. Certo? E observa, isso não pagaria em nada aqueles processos que existem de funcionários que colocaram dinheiro no Aeros e que estão sob um regime que a gente chama de quitação. Quirografaram e nem falam. Esse dinheiro ficaria para quem? Pergunto eu, essa é a grande proposta que está sendo feita. Além dessa proposta, ainda incluíram, tá certo? Indevidamente, outros planos de previdência que anteriormente pertenciam ao Grupo Varig. Porém, o Grupo Varig não entrou no processo de civil pública. E ao não entrar no processo de civil público,
ela, apesar de N tentativas, foram todas elas recusadas em primeira instância e segunda instância, e vão ser recusadas em terceira instância também. Pô. E o que a AGU pretende é dar um drible nas ações que elas não conseguiram vencer. Observe, a AGU fez inúmeras colocações em nossos processos. Não ganhou nenhuma, por um motivo simples, a gente só fala a verdade. Esse vídeo eu paro aqui para continuar outro, tá? Continuando, no dia 16. Então, observe que o que está sendo proposto pela União, de forma rígida e implacável, é o seguinte: na verdade, ao tomar conhecimento que isso não atinge, esse valor não atinge os valores necessários, ela vai propor, não, né? Nós vamos propor, porque isso tem que ser, ao você fazer um acordo, você também faz um acordo que dá geração, da criação de um fundo que vai pagar, fazer um pagamento disso, tá? A todos aqueles que vão passar a receber a partir de 2029. Observe um detalhe, gente. Todos os deveres, todas as obrigações que antes o governo tinha e ainda tem, passariam a ser de um fundo criado, eu vou fazer até uma brincadeira, um fundo criado sem fundo. Devendo, assim, somente ter a condição de repartir o dinheiro, tá certo? Para todos os seus devedores. Seria a liquidação do fundo. Significaria que no ano de 2030, a solução que ocorreria para o fundo seria de pagar aquilo que fosse possível pagar aos seus beneficiários. Compreendeu? E isso daí é muito claro para mim, sempre foi claro. Desde setembro do ano passado eu falei isso. Observe, demoraram 4 anos para falar o que eu falei em setembro. E eu não sou tão inteligente assim, né, gente? Não? Escutei comentários interessantíssimos, pô. Que todos receberiam seus valores atualizados até os seus 102 anos. Cálculos totalmente impossíveis. De gente que estaria recebendo 1.800.000, tá? Ou acima de 1 milhão, ou 1 milhão, ou fosse 800 mil. Ninguém vai receber nada disso, gente. Tá? Isso daí é uma deslavada mentira. E mentira falada por quem se atrapalha na matemática, pô. Tá? Porque ao falar que o governo já nos pagou 13 bilhões, já começa errando. O governo não pagou 13 bilhões. O governo nos pagou os juros da dívida que ele tinha com a gente e que hoje talvez totalize aproximadamente uns 5 bilhões. Tá? Mas como juros. Porque o valor que é devido também sofre juros, cresce, pô. Eu acho que um pouquinho de matemática, eu acho que todo mundo sabe e compreende, pô. Mas o governo não olha para o outro lado, só olha para um lado. Da dívida ele não olha. Por isso é que eu sempre falo, aliás, falei já naquela época,
que eu não acreditava nos cálculos que a AGU fazia, que já interromperam certa vez nosso pagamento através do cálculo, de algum cálculo feito por alguém que disse que já tinha pago tudo e encerrou o pagamento irresponsavelmente, pô. Ah? Então, essa é a verdade dos fatos. Que o assunto foi rapidamente cuidado pela APOS. Porque, na verdade, o SNA nada fez sobre isso. Por isso, nós intervimos com uma ação de reclamação que até então era desconhecida como forma de solução ao problema. Entramos com essa ação de reclamação e ganhamos. Tá? Eu vou ser obrigado a interromper outro vídeo para que eu possa continuar a explanar para vocês nossos problemas. 4 meses para descobrir isso. Observando o que eu falei em continuidade ao segundo vídeo, tá? Quando eu falei em setembro do ano passado, logicamente não poderia ser 4 anos, eu falei 4 anos, são 4 meses, tá? E são 4 meses. Eu talvez tenha falado 4 anos pelo tempo que a gente tem que esperar para ter conhecimento de algo do qual deveríamos estar participando e não participamos. Mas não participamos, vocês não têm a menor dúvida, que não participamos exatamente porque nós incomodamos, viu, com os nossos comentários. Os nossos comentários sempre foram sérios. Tá? Matemática é nato, pelo menos em mim. Tá? Eu aprendi matemática demonstrando as coisas. Entendeu? E, pelo visto, muita gente não tem esse tipo de conhecimento. Tá? Continuando a falar. Então, essas dúvidas que estão lançando, coitada das pessoas que estão imaginando que, ao assinar o acordo, vão estar recebendo R$1.800.000. Que absurdo enganar dessa forma toda uma população sofrida, pô. São coisas que são horríveis, porque isso daí significa maltratar a cabeça de todos aqueles que sofrem com esses problemas, passam suas necessidades, têm suas angústias, procuram enganar dessa forma. Coisa feia, gente. Absurda. Ah? Vamos falar a verdade, pô. Há tempos atrás, tudo que eu falo está escrito no site da APOS. Tá? Houve uma ocasião em que eu visitei o SNA por 2 vezes buscando, já comentei isso, buscando apoio para que todos os ativos passassem a receber. E a resposta que eu recebi do Dr. Lauro foi de que ele não entrava com uma ação desse tipo, que tinha receio de perder aquilo que já tinha ganho dos aposentados. Tá? Eu, com toda a sinceridade, disse para ele, não tenho medo de nada disso, eu vou entrar, pô. Tá? E entramos com essa ação e ganhamos a ação. E quantas vezes a AGU entrou contra a gente? Diversas vezes. E todas elas perderam. Perderam não só com o desembargador Daniel Paz, como perderam na sexta turma. E vão perder sempre. Por um motivo, a gente só fala a verdade. E quando você tem a verdade em pauta, fica difícil você chegar e decidir contra. Então, minha gente, a verdade é a seguinte, fazer mais vídeos, perdendo tempo, para quem não sabe o que fala, para quem tenta ofender, tá? E criar situações inexistentes, é duro, pô. Tá? Eu escutar, infelizmente, que o SNA foi que mandou pagar
os ativos, porque isso daí partiu da ação civil pública? Não partiu da ação civil pública, partiu da reclamação acoplada à ação civil pública, que buscou exatamente, de acordo com a lei, tá, ao pagamento de todos os ativos. E ainda pagaram errado aos ativos. Isso está em pauta. Tá? Infelizmente, que o juiz não sabe as obrigações que o Aeros tem que cumprir. Pô. Tá? Isso vai ser cuidado no devido tempo. Já devia ter sido cuidado, mas a vida não é fácil. Tá? Então, observe. Vamos acreditar nas verdades dos fatos, porque toda a verdade dos fatos, se vocês perderem tempo para ler o que ocorreu, tá certo? Com o pagamento de vocês, ativos, tá? Vocês vão ver a verdade e o trabalho que a Apos teve. Tá? Então, acreditem apenas na verdade. Não acredite nas... Vou classificar de devaneios e lorotas. Tá? Ainda estava... Posso dizer a vocês, novamente em continuidade, que a Apros tomou a decisão de falar alguma coisa, porque desde setembro do ano passado, conhecedor dos propósitos da AGU, que tinham, na verdade, o grande propósito de liberar a União de todas as responsabilidades existentes, tá? Esse é o verdadeiro objetivo dessa proposta. Tá? Liberar a União de todos os compromissos que ela tem que honrar. Ela quer fugir disso. Grande trabalho. Grande trabalho. Grande não, desculpa. Com quase meus 83 anos de vida, tá? Isso daí é dirigido exatamente para a AGU. Uma vergonha. Uma vergonha de termos nossa AGU, que deveria estar defendendo os interesses reais da União, e a União somos nós, tá? Nós que contribuímos e pagamos o salário de todos, tá? Vergonha fazer uma proposta desse tipo, em que ela praticamente, basicamente, destrói a vida de pelo menos 4.000 participantes, busca um engodo de outros fundos de pensão que tem direito, sim, mas tem direito através de uma nova CP, tá certo? Para que obtenha os recursos necessários para complementar aquilo que era devido. E é devido. Tá? Então, na verdade, minha gente, todo governo, não estou falando desse governo, não, isso é para todo governo. Todo governo tem a mania de achar que não tem que pagar aquilo que deve. Quando ele tem que nos pagar alguma coisa, ele pede desconto. E quando ele cobra da gente, se a gente não pagar, ele cobra multa. Entendeu? Um sentido de governo esquisito. Todos os governos, tá certo? Todos os governos pensam assim. Tá? Na verdade, a culpa disso tudo, tá? Na forma como as autarquias foram criadas.
elas hoje são protegidas pela AGU, que ao invés de orientar os funcionários a se conduzirem pelo bom caminho, protegem seus funcionários no mau caminho, que gera um prejuízo. E é impressionante que existe até informação agora de propostas para que todos os planos se unam, um para cobrir o furo do outro. Minha gente, na verdade, precisamos de técnicos responsáveis, tá? E dando soluções adequadas, ao invés de continuar a tratar os compromissos e contratos assumidos na forma da lei. Certo? Esse é o meu recado, tá? E se por acaso o ministro da AGU quiser me chamar, pode me chamar, porque vai escutar de mim o que 4 já escutaram, a mesma coisa. Tá? E não tiveram como responder a minha pessoa. Tá? Só isso que eu falo. Não quero falar mais nada. Não preciso dizer a vocês que esse acordo, da forma como está, eu não posso deixar, porque o meu dever é proteger a todos os participantes. Não é causar um genocídio, permitir um genocídio. Isso daí é genocídio, gente. Tá? Daqui a 5 anos, 6 anos, 7 anos, que todos aqueles que fiquem, que morram. Tá? Compreendeu? Essa é a verdade dos fatos. Termino assim, nesse dia 16, lamentavelmente sou obrigado a comentar coisas desse tipo. Tá? Desde já sabem que esse plano, infelizmente, é um plano que não é para ser admitido por nenhum participante. E quem quiser participar de um plano desse, está se suicidando ou está acreditando em lorota. Tá? É lamentável. Bom, eu sempre falei a verdade, vocês conhecem isso. Termino aqui a minha conversa.